Reinvente-se, cresça, torne-se irreconhecível. Isso não é uma frase bonita, é uma ordem, porque continuar sendo o mesmo, sabendo que pode ser mais, é uma forma lenta de morrer. Hoje é o dia em que você para de se reconhecer, porque acaba de começar a viver de verdade. Este vídeo é para quem está cansado de se repetir, de se sentir estagnado, preso numa vida que já não representa mais quem é. Hoje você vai descobrir como usar o estoicismo como arma de transformação total. Não para melhorar um pouco, mas para derrubar sua versão antiga e construir algo novo, forte e livre. Aqui não tem espaço para desculpas, só para decisões, porque se você não assumir o controle, vai continuar sendo prisioneiro de si mesmo. É hora de quebrar o ciclo. Este é o ponto sem volta. Aqui começa a sua reinvenção. Se você sente que esse é o seu momento de romper com o velho e recomeçar do zero, se inscreva e junte-se a essa comunidade de inconformados que estamos decididos a crescer. E me conta nos comentários, qual é a mudança que você vai começar hoje para se tornar irreconhecível? Ou, se ainda não sabe por onde começar, escreve simplesmente, eu, estoico. Assim eu vou saber que você está pronto para dar esse salto com a gente. Agora sim, vamos com o que vai realmente transformar sua vida. 1. Liberte-se das ideias que já não representam quem você é. Pare um segundo e pense, quanto do que você acredita sobre si mesmo é realmente seu? Quantas das frases que você repete na cabeça são, na verdade, ecos do que alguém te disse um dia? Desde crianças vamos absorvendo mensagens como se fossem tatuagens invisíveis. Você não serve para isso. Isso não é seguro. Com esse jeito aí, você nunca vai longe. E com o tempo, essas frases que no começo eram só opiniões, viram muros que nos limitam. Marco Aurélio escreveu, a vida de um homem é aquilo que seus pensamentos fazem dela. Se você alimenta sua mente todos os dias com dúvidas e limites, sua vida vai ser uma cópia exata dessas ideias. Mas se você escolhe questioná-las, se decide limpar o que não te representa mais, então o verdadeiro caminho começa. Se reinventar, crescer, se tornar irreconhecível, começa quando você para de viver com pensamentos emprestados. Pensa na sua mente como um quarto onde você foi colocando móveis durante anos. Alguns ainda servem, outros ficaram obsoletos, e alguns você nem escolheu. Foram outras pessoas que colocaram ali. E aí você vive tentando se mover nesse espaço apertado, sem perceber que o desconforto não está na vida em si, mas nessa bagunça mental. Os estoicos sabiam que, para viver em paz, era preciso começar com clareza interior. Porque uma alma carregada de crenças falsas nunca pode ser livre. Minha amiga Natália é um ótimo exemplo disso. Sempre quis abrir seu próprio negócio de confeitaria. Mas toda vez que pensava nisso, uma frase ecoava na cabeça. Negócio não é para mulher como você. Ela nem lembrava direito quem tinha dito isso. Talvez uma professora na adolescência ou algum parente. Mas aquela ideia seguiu com ela como uma sombra. Até que um dia, lendo Epicteto, se deparou com essas palavras. Não são as coisas que perturbam os homens, mas as opiniões que eles têm sobre elas. Foi aí que ela entendeu. O que a travava não era o negócio, nem o medo de fracassar, mas sim aquela crença herdada. Quando ela decidiu questionar aquilo, jogar fora aquela ideia, sua vida mudou. Hoje ela comanda uma confeitaria que não só dá sustento, mas virou seu orgulho. Agora, aqui vai a pergunta que você precisa se fazer. Quais são as frases que você ainda repete sem perceber? Que ideias você está deixando definir sua vida? Por quê, meu amigo? Ninguém consegue se reinventar se continua preso a pensamentos que já não o representam. A reinvenção exige coragem para olhar para dentro e limpar o que está sobrando. Pensa bem. O que teria acontecido se Epicteto tivesse aceitado como verdade absoluta a frase "Sou um escravo, não tenho controle sobre minha vida"? Ele nunca teria ensinado centenas de alunos, nem inspirado milhões de pessoas séculos depois. O corpo dele estava preso, sim, mas a mente era livre. E foi isso que o tornou irreconhecível até para os seus contemporâneos. Cada crença limitante que você carrega é como uma pedra numa mochila que você leva dia após dia.
E quanto mais você caminha, mais ela pesa, até que chega um momento em que você simplesmente não consegue mais seguir. Se reinventar é soltar essas pedras, mesmo que no começo você se sinta estranho sem elas, porque o hábito de carregar dor também pode virar um vício. Então, como começar a soltar essas crenças? Faça simples. Não tente derrubar tudo de uma vez. Comece com uma só. Talvez aquela vozinha que diz: "Eu não sou bom o bastante." Escute, observe e pergunte de onde ela vem. Muitas vezes ela nem é sua. Pode ser algo que um professor disse na escola, uma comparação com um irmão ou uma frase solta num momento ruim. Quando você percebe que esse pensamento não nasceu de você, ele começa a perder a força. Depois substitua. Não deixe um vazio. Se a sua cabeça disser, "Não tenho talento para isso", responda com algo que abra uma nova porta. Talvez eu ainda não saiba, mas posso aprender. Por exemplo, alguém que nunca fez exercício e acha que já é tarde demais para começar. Essa ideia o aprisiona. Mas se ele decide trocar por "vou correr só 5 minutos e ver no que dá", de repente um mundo novo aparece. É como mover um móvel pesado que só atrapalha na sua casa. Primeiro você percebe que ele está lá, depois entende que não serve mais e, por fim, substitui por algo que combina com você. Faça o mesmo com suas crenças. Aos poucos, o seu espaço interior vai ficando mais amplo e mais verdadeiro. E é aí que a transformação real começa. Faça isso todos os dias como quem varre a casa. Com o tempo, a sujeira desaparece e você começa a ver com clareza o espaço que tem para viver. E pode acreditar, clareza mental é o primeiro passo para se tornar irreconhecível. Lembre que os estoicos nunca se definiram pelo que os outros pensavam deles, mas sim pelo que escolheram pensar de si mesmos. Essa é a verdadeira faxina que você precisa fazer, dentro de você. Então não adie mais. Você pode começar hoje mesmo a derrubar essa versão antiga que te prende. E quando olhar para trás daqui a um ano, mal vai reconhecer a pessoa que foi. Porque você não vai mais repetir as frases dos outros. Vai escolher suas próprias crenças. Esse é o começo de toda reinvenção e o seu momento é agora. 2. A disciplina é o seu verdadeiro motor. Sabe qual é a maior mentira que você já acreditou? Que precisa ter vontade para mudar de vida. E isso, meu amigo, é uma armadilha. Mas quer saber o que um verdadeiro estoico jamais faria? Esperar estar com vontade para agir. Imagina Marco Aurélio ficando na cama dizendo: "Hoje não vou governar porque não estou afim." Ou Epicteto decidindo: "Como estou desmotivado, melhor não ensinar nada para os meus alunos." Parece ridículo, né? Pois é exatamente isso que você faz toda vez que adia suas metas porque está sem motivação. Os estoicos sabiam que a vida não espera. O que te torna invencível não é a vontade, é a disciplina. E se você quer mesmo se reinventar, crescer e se tornar irreconhecível, tem que parar de depender de impulsos passageiros e começar a construir com constância. Motivação é fumaça bonita. Enche por um instante, brilha como um fogo de artifício, mas logo se apaga. A disciplina, por outro lado, é como uma rocha, firme mesmo com o vento batendo, mesmo com a chuva caindo, mesmo quando você está cansado. Essa é a força real que você precisa para se reinventar, crescer e se tornar irreconhecível. O problema é que te venderam a ideia de que precisa se sentir inspirado para fazer algo, como se grandes conquistas viessem de um surto repentino de energia. Pensa no Stephen King. Hoje ele é conhecido como um dos escritores mais prolíficos do mundo, com dezenas de romances que viraram clássicos. Mas o que pouca gente sabe é que King tem uma regra inquebrável: escrever todos os dias da vida, mesmo nos feriados, mesmo doente, mesmo sem vontade. Ele não senta para esperar a inspiração chegar. Ele sabe que a inspiração aparece quando você já está trabalhando e não antes. Isso é disciplina pura. E é por isso que ele construiu uma obra que parece impossível para quem depende só da motivação. É isso que os estoicos nos ensinaram com o exemplo. Eles não se definiam pelo que sentiam, mas pelo que faziam, apesar do que sentiam. Marco Aurélio escreveu: "Pela manhã, quando tiver dificuldade de se levantar, lembre-se de que seu dever é agir como um homem." Ou seja,
Pare de negociar consigo mesmo. A disciplina começa quando você entende que o seu dever está acima das suas desculpas. O problema é que a gente se acostumou a procurar faíscas. A gente abre um vídeo, lê uma frase inspiradora e sente que pode conquistar o mundo. Mas no dia seguinte essa energia já sumiu. E aí achamos que fracassamos, quando na verdade só confiamos demais em algo instável. A verdadeira reinvenção não se constrói com fogos de artifício. Ela se constrói com tijolos, colocados um em cima do outro todos os dias, mesmo sem vontade. Pensa nisso. O que aconteceria se você só fosse trabalhar quando estivesse com vontade, ou se só cuidasse dos seus filhos quando tivesse motivado? Seria um caos. E mesmo assim, é isso que você faz com seus sonhos quando deixa que o que sente decida se você avança ou não. A disciplina não é punição, é liberdade. Ela te liberta da escravidão dos seus estados emocionais. Porque um dia você vai estar cansado, no outro ansioso, no outro sem inspiração. E se deixar que essas emoções escolham por você, nunca vai mudar de verdade. Mas quando você escolhe agir apesar delas, você se torna o dono da sua vida. E isso, meu amigo, é exatamente o que um estoico faria. Imagina que você quer aprender um idioma. Se sentar para estudar só quando estiver motivado, em um ano vai ter tentado 3 ou 4 vezes e só. Mas se você decidir ler uma página por dia, até nos dias em que não quiser nem abrir o livro, no fim do ano terá lido mais de 300. E o mais importante, terá construído o hábito que faz você avançar sem esforço. Então pare de esperar a inspiração chegar. Ela é instável e não vai te salvar. O que pode te salvar é aquela pequena ação repetida todos os dias, mesmo sem brilho, mesmo sem emoção. A soma dessas ações é que, com o tempo, constrói uma nova versão de você, uma versão que nem você mesmo vai reconhecer. Quando você olhar para trás, daqui a alguns meses, o que vai te encher de orgulho não serão os momentos de motivação, e sim todos os dias em que você agiu mesmo sem ela. Porque é aí que a verdadeira transformação acontece. Agora conta pra gente. O que é aquilo que você vai começar a fazer mesmo sem vontade, para provar a si mesmo que consegue ser constante? A comunidade está aqui para te apoiar, para que você não caminhe sozinho nesse processo de reinvenção. E se não souber o que escrever, digite essa frase como um compromisso com você mesmo. Minha disciplina é minha força. Assim, todos nós vamos saber que você faz parte dos que escolheram crescer e se tornar irreconhecíveis. 3. Transforme cada tropeço em seu mestre. Fracassar não é o verdadeiro problema. O problema é como você reage depois da queda. Você pode usar isso como desculpa para desistir ou como degrau para crescer. Essa escolha é o que separa quem se reinventa de quem fica preso na mesma versão de sempre. Um grande estoico jamais veria o fracasso como uma sentença. Para eles, era só mais um cenário onde podiam praticar sua virtude. Marco Aurélio foi direto. O que atrapalha o caminho se torna o caminho. Se algo dá errado, não quer dizer que tudo acabou. Quer dizer que ali você tem uma chance de treinar sua resiliência. É assim que a reinvenção começa, aprendendo a transformar cada pancada em uma lição. Pensa nas vezes em que você tentou algo e não saiu como esperava. Talvez começou um projeto com entusiasmo e depois de alguns meses, tudo desmoronou. Ou se preparou com foco para uma entrevista de emprego, mas o resultado não veio. O que você fez depois é o que realmente importa. Se decidiu que não era bom o suficiente, se afundou. Mas se usou aquilo como pista de onde melhorar, então você avançou, mesmo que nem tenha percebido. Esse é o ponto que muda tudo. Não é o fracasso em si, é a interpretação que você dá a ele. Veja o Michael Jordan. Muita gente o lembra como o maior jogador de basquete de todos os tempos. Mas o que poucos lembram é que na escola ele foi rejeitado do time porque o técnico achou que ele não tinha nível suficiente. Ele podia ter desistido, aceitado que não servia para aquilo. Mas não fez isso. Transformou a humilhação em disciplina. Treinou mais do que qualquer um, se reinventou com constância e hoje seu nome é sinônimo de grandeza. Qual a diferença? Ele não deixou que o fracasso definisse quem ele era. E o mais interessante
é que isso não tem a ver só com força de vontade. A ciência confirma. Carol Dweck, professora da Universidade de Stanford, estudou como as pessoas reagem diante dos desafios. Ela deu problemas de matemática bem difíceis para um grupo de crianças. Algumas, ao não conseguirem resolver, disseram, "Não sou bom nisso", e travaram. Outras responderam de outro jeito. "Ainda não entendi, mas vou tentar de novo." Essa diferença de postura, a mesma que transformou Jordan numa lenda, é o que Dweck chamou de mentalidade de crescimento. O mesmo vale para você. Quando falha, sua mente lança um ultimato. Você é do tipo que desiste ou do tipo que levanta? E é nesse instante que se define se você vai seguir igual ou vai crescer até se tornar irreconhecível. E o que você pode fazer para aplicar isso? Comece parando de dramatizar cada tropeço. Você não é um fracasso só porque algo deu errado. Você está no meio de um processo de aprendizado. Se tenta uma dieta e não funciona, não quer dizer que sua saúde está perdida. Quer dizer que o método precisa mudar. Se tira uma nota ruim numa prova, não é porque você é incapaz. Talvez só precise estudar de outro jeito. E se um negócio não dá certo, não é o fim do mundo. É a chance de afiar a estratégia e tentar de novo. É como aprender a andar de bicicleta. Ninguém acerta de primeira. Você cai, se machuca, chora. Mas o que vem depois? Você levanta, tenta de novo, e um dia pedala sem nem perceber. Essa é a lógica que você deve aplicar para qualquer área da vida. O fracasso não é um muro, é um treino. Os estoicos sabiam disso melhor do que ninguém. Epicteto viveu como escravo por parte da vida, um fracasso social enorme na época. Mas ele não se afundou na ideia de que sua vida tinha acabado. Pelo contrário, usou essa experiência como campo de treino para se tornar um pensador livre, respeitado até por imperadores. O que parecia sua condenação virou seu trampolim. E o mesmo pode acontecer com você se decidir reinterpretar cada queda. Então, da próxima vez que tropeçar, se pergunte: o que isso está tentando me ensinar, que de outro jeito eu não aprenderia? Não procure culpados, não se afunde no "eu não sirvo para isso". Use a queda para se lapidar, ajustar, se reinventar. Toda vez que fizer isso, estará mais perto da sua nova versão, aquela que ninguém vai reconhecer. Meu amigo, ninguém se reinventa sem cair várias vezes. A diferença está em não deixar que essas quedas sejam o fim da história. Cada fracasso pode ser a faísca de uma nova estratégia, uma nova força, uma nova versão sua. Faça as pazes com o fracasso. Abrace ele como parte do caminho. Porque quando você para de ter medo de cair e começa a usar cada queda, o que parecia uma derrota vira o começo da sua maior vitória. 4. Solte o passado antes que ele te afunde. Você se lembra de quando era criança e algum amigo travesso amarrava o cadarço do seu tênis na perna da cadeira? Você se levantava confiante, dava o primeiro passo e, pum, ia direto para o chão. Pois é exatamente assim que funciona o passado quando você não solta. Você acha que está avançando, mas na verdade continua preso a algo que já nem está mais ali. E o pior é que, na vida adulta, não são mais os outros que fazem essa pegadinha com a gente. Somos nós mesmos que deixamos esse nó bem apertado. Um verdadeiro estoico não cairia nessa. Por quê? De que adianta treinar a mente e falar de virtude, se você continua vivendo preso a uma prisão que nem existe mais? Epicteto provou isso com a própria vida. Ele não podia mudar o fato de ter nascido escravo, mas podia escolher não continuar sendo escravo dentro da própria cabeça. E foi por causa dessa escolha que hoje lembramos dele como um dos grandes, e não como aquele que teve azar. O passado é traiçoeiro porque parece inofensivo. Ele fica ali, como um filme que se repete na sua mente. E no começo você até acha que precisa dele para entender quem é. Mas quanto mais revive essa história, mais ele te prende. É como tentar correr com uma mochila cheia de pedras. Não importa o quanto você queira ir longe, vai acabar cansado e frustrado. E o mais curioso, essas pedras já nem existem mais, só você continua carregando. Pensa naquela oportunidade que você não aproveitou. Imagina que te ofereceram um cargo em outra cidade com um salário melhor,
um salto enorme na carreira. Na época, você disse não. Sentiu medo, pensou na estabilidade, no conforto de ficar onde estava. Disse coisas como: e se der errado? E se eu não me adaptar? Melhor ficar no seguro. Naquele momento, parecia uma escolha lógica. Mas agora, anos depois, essa cena volta à sua mente de novo e de novo. E você se pega pensando: se eu tivesse aceitado, hoje já seria chefe daquela equipe. Provavelmente estaria ganhando o dobro. Teria uma vida completamente diferente. E enquanto sua mente se perde nesse filme paralelo, você se pune. Eu estraguei tudo. Faltou coragem. Nunca mais vou ter uma chance assim. O problema não foi ter dito não naquela época. Todos tomamos decisões com o nível de coragem que temos no momento. O verdadeiro problema é viver hoje como se aquele não tivesse te condenado para sempre. Porque enquanto você repete, se eu tivesse aceitado, hoje estaria em outro nível, o que está fazendo é se paralisar, sem conseguir enxergar que novas oportunidades continuam aparecendo. Você está tão ocupado olhando para trás que nem vê o que está na sua frente. Marco Aurélio falou isso de forma brutal. Se algo externo te machuca, não é isso que te perturba, mas sim o julgamento que você faz sobre aquilo. E aí está a chave. Não é o fato em si que te machuca. É a maneira como você continua interpretando ele na sua cabeça. O passado não dói. O que dói é revivê-lo toda hora. E como se solta? Não é fingindo que nada aconteceu, nem apagando a própria história. É mudando a forma como você se relaciona com ela. Na próxima vez que sua mente te levar para um erro antigo, não alimente com culpa. Diga para si mesmo: isso já não está aqui. E depois pergunte: o que eu posso fazer hoje com o que aprendi com aquilo? Essa pergunta transforma a ferida em sabedoria. E se ainda sentir que aquilo pesa, escreva tudo num papel e rasgue. Não porque isso tenha algum poder mágico, mas porque te lembra de algo óbvio. Você sempre teve a opção de soltar. O mais importante é entender que o passado não define quem você é. Ele define quem você foi. Hoje, você tem o poder de decidir qual versão quer construir. Cada minuto que você gasta revivendo erros antigos é um minuto roubado do presente. É como querer dirigir olhando só pelo retrovisor. Cedo ou tarde vai bater. Meu amigo, se reinventar exige leveza. Se você quer mesmo crescer, não pode continuar carregando culpas, arrependimentos ou ressentimentos. O passado já não existe. O que existe é o que você faz agora. E quando você finalmente se permite cortar essa corda, sente o que meu eu de criança sentiu ao descobrir a pegadinha dos cadarços. Alívio, leveza, liberdade para se mover sem cair de novo nas mesmas armadilhas. Então se pergunte: você vai continuar preso ao que foi ou vai começar a construir o que pode ser? A resposta, no fim das contas, sempre esteve nas suas mãos. 5. Reinicie quantas vezes for preciso. Quantas vezes você já disse a si mesmo que não vale mais a pena tentar de novo? Já estou velho demais. Já fracassei muitas vezes. Se não deu certo antes, não vai dar agora. Esse tipo de pensamento é veneno puro. Porque o que realmente te derrota não é o fracasso em si, é a decisão de não tentar outra vez. Os estoicos entendiam isso perfeitamente. Epicteto não teve um começo fácil. Nasceu escravo, sem direitos, sem oportunidades, sem nenhum futuro visível. Qualquer um no lugar dele teria pensado: para que tentar de novo? Meu destino já está traçado. Mas ele não aceitou essa ideia. Escolheu recomeçar a cada dia, mesmo sem ter mais nada além da própria mente. E foi essa escolha, repetida uma e outra vez, que o transformou num dos filósofos mais influentes da história. Pensa numa coisa simples. Imagina que você está construindo um castelo de areia na praia. Vem uma onda e destrói tudo. Você tem duas opções: amaldiçoar o mar e sentar para chorar, ou colocar as mãos na areia e começar de novo. A criança dentro de você sabe a resposta. Mas, ao crescer, a gente deixa que o medo e a vergonha nos paralisem. Eu mesmo já senti essa vontade de não tentar mais. Quando um projeto em que coloquei tudo desmoronou, pensei: agora já era, já dei o meu melhor.
Passei noites acordado, encarando o teto, tentando me convencer de que o mais sensato era desistir. E mesmo assim, lá no fundo, tinha uma voz que não se calava. Uma voz que dizia: tenta mais uma vez. Mesmo que doa, mesmo cansado, mesmo que pareça inútil. E toda vez que escutei essa voz e dei mais um passo, descobri que ainda havia força, ainda havia caminho. Esse é o segredo que quase ninguém te conta. A vida permite quantos recomeços você quiser. Não existe um limite de tentativas. Não existe uma placa dizendo: você já tentou demais, agora pare. Isso está só na sua cabeça. Talvez você já tenha vivido isso. Um vestibular que não passou, um relacionamento que terminou, um negócio que não deu certo. Na hora parecia o fim. Parecia que não valia mais a pena tentar. Mas me diz, o que aconteceu algum tempo depois? Mesmo com dor, você acabou se levantando. Talvez com medo, talvez aos poucos, mas recomeçou. E por causa disso você está aqui agora. Meu amigo, todo novo começo já é uma vitória. Mesmo que passe despercebido, mesmo que pareça pequeno, o simples ato de se levantar de novo mostra que você ainda acredita em si mesmo. E isso vale mais que qualquer resultado imediato. Pensa na vida como aprender a andar de bicicleta. Você cai 1, 2, 10 vezes, rala o joelho, chora, acha que nunca vai conseguir. Mas um dia, sem nem perceber, você está pedalando sozinho. Esse momento só acontece porque você não desistiu na terceira queda. Ninguém aprende bicicleta de primeira, com a vida é igual. Marco Aurélio escreveu que cada novo amanhecer é uma chance de recomeçar. E ele tinha razão. O simples fato de abrir os olhos de manhã já é um lembrete de que você pode reiniciar. Não importa o que aconteceu ontem. Essa é a mentalidade que você precisa para se reinventar. Não pense que voltar ao início é um retrocesso. Pense como apagar uma tela para pintar algo novo. Talvez o que você fez antes não tenha dado o resultado esperado, mas te trouxe experiência, te trouxe aprendizado, te deu força. Cada recomeço vem com mais sabedoria do que o anterior. Então, quando sentir que não aguenta mais, que tudo está perdido, lembra disso. A única derrota real seria ficar parado. Enquanto você tiver coragem de tentar de novo, você não foi vencido. Recomece quantas vezes for preciso. E um dia, quando olhar para trás, vai perceber que foram justamente esses recomeços que tanto te assustaram, que fizeram você crescer. Vai estar irreconhecível, até para si mesmo. E vai entender que cada queda teve um propósito, te ensinar a levantar melhor. E agora, te deixo um desafio. Não saia desse vídeo sem deixar sua marca nos comentários. Escreva em que parte da sua vida você vai recomeçar hoje. Seja claro, mesmo que seja algo pequeno, um hábito, um projeto, uma relação com você mesmo. E se quiser mostrar que está realmente comprometido, escreva esta frase: hoje eu recomeço. Não deixe isso só na sua cabeça. Escreve e mostre que está pronto para se levantar mais uma vez. 6. Recupere o leme da sua mente. Imagina que sua vida é um barco em mar aberto. O vento muda, as ondas batem, a tempestade chega quando você menos espera. Agora me diga, quem está com o leme? Porque se não for você, o que tem nas mãos é um barco à deriva, sendo levado pela força do mar. E é exatamente isso que acontece quando você deixa seu humor depender de um comentário nas redes, quando sua autoestima balança por causa da opinião de alguém, ou quando você muda suas decisões por medo do que os outros vão pensar. Não é você quem governa a própria mente. São as ondas que decidem o seu rumo. Sêneca entendia melhor do que ninguém o poder de manter a mente sob controle. Imagina a cena. Uma sessão no Senado romano. Rivais políticos esperando qualquer deslize para atacar. Vozes acusando, zombando, tentando provocar. Muitos responderiam com raiva, outros com ressentimento, outros até com medo. Mas Sêneca não jogava esse jogo. Ficava calmo sem elevar a voz, com aquela serenidade que desconcertava mais do que qualquer grito. Não porque não ligasse para o que acontecia, mas porque sabia que o único território que realmente lhe pertencia era o seu julgamento, a forma como ele interpretava cada ataque. E esse domínio era sua verdadeira força. Ele não podia controlar o que os outros diziam, mas podia escolher não entregar a eles sua paz interior. Agora pense em você.
Quantas vezes você já reagiu exatamente como aqueles senadores queriam? Um dia ruim no trabalho e seu humor desaba. Uma crítica na internet e sua autoestima balança. Um imprevisto e parece que o mundo inteiro desmorona. O que te prende não é o fato em si, é a reação automática. Você deixou que o que está fora comece a mandar em você. Marco Aurélio explicou isso com uma clareza que atravessa os séculos. Se algo externo te afeta, não é isso que te perturba, mas o julgamento que você faz sobre aquilo. E aqui está o segredo. Ninguém entra na sua mente sem sua permissão. O que acontece lá fora não tem poder de te destruir, a menos que seja você quem abra a porta. A maioria vive o contrário. Com certeza você conhece alguém que sempre tem um culpado pelo próprio sofrimento. Tô de mau humor porque meu chefe é um idiota. Não consigo ser feliz porque meu parceiro não me entende. A crise acabou com minha vida. São pessoas que entregam a própria paz como se não tivessem escolha. De fora é fácil ver. Elas não comandam a própria vida. Estão sendo arrastadas como barcos sem leme por cada onda que bate. A psicologia moderna confirma isso. A terapia cognitivo-comportamental, que tem raízes na filosofia estoica, ensina que não são os fatos que nos machucam, mas a interpretação que fazemos deles. Se sua reação a uma crítica for "isso arruinou meu dia", então o dia está perdido. Mas se você escolhe pensar "é só uma opinião, nada mais", na mesma hora você retoma o controle. A situação é a mesma. O que muda é o poder que você decide dar a ela. Pensa num exemplo simples. O trânsito. Você está atrasado e um motorista corta sua frente de forma imprudente. Você pode passar a manhã inteira repetindo o quanto ele foi irresponsável e chegar no trabalho tomado pela raiva. Ou pode simplesmente deixar isso para lá e seguir com o seu dia. Nos dois casos, o fato foi o mesmo. O que mudou foi sua decisão sobre quanto poder dar àquilo. Blindar sua mente não significa virar uma pessoa fria, significa estabelecer limites. Significa entender que o que está fora pode se mover, mas não pode decidir por você. Sêneca, Marco Aurélio, Epicteto, todos viveram cercados de conflitos, injustiças, ataques pessoais. Mas nenhum deles permitiu que isso definisse sua paz. Esse é o exemplo. Se você quer se reinventar e crescer, precisa aprender a fazer o mesmo. Recuperar o leme, mesmo no meio da tempestade. Vamos deixar isso prático agora mesmo. Pegue uma folha em branco. De um lado, desenhe um leme bem grande, o símbolo do seu controle. Nesse espaço, escreva tudo que depende de você. Suas decisões, seu esforço, seus hábitos, a forma como reage ao que acontece. Do outro lado da folha, desenhe ondas batendo no barco. Ali, anote tudo o que não está nas suas mãos. O que os outros dizem, o clima, a economia, as críticas, o acaso. Quando você olhar para essa folha, vai enxergar o que os estoicos repetiam sem parar. O mar nunca vai parar de se agitar, mas enquanto você mantiver firme o leme, sempre vai conseguir seguir no rumo certo. Essa folha vira um lembrete físico de onde sua energia deve estar. No que está dentro do leme, não no que representam as ondas. Sempre que sentir que o mundo lá fora está te arrastando, volte a essa folha. Olhe para ela e se pergunte: eu estou agindo a partir do leme ou estou deixando as ondas me levar? Essa simples atitude já devolve o controle que você achava ter perdido. Meu amigo, a reinvenção começa por dentro. Enquanto você estiver preso ao que os outros pensam, ao que fazem ou deixam de fazer, vai continuar escravo do mundo exterior. 7. Escolha com quem você navega. Pense nisso, não importa o quanto você seja forte como remador. Se o seu barco está cheio de tripulantes que só gritam que tudo está perdido, mais cedo ou mais tarde você vai acabar acreditando. O ambiente tem esse poder, ele te empurra, te molda, te arrasta na mesma direção que a maioria está indo. Sêneca escreveu isso com clareza em suas cartas. Relacione-se com quem te faz melhor. Ele sabia que se você passa tempo demais cercado pelas pessoas erradas, acaba absorvendo os vícios delas e perdendo seu próprio rumo. Não é que você queira mudar, é que o ambiente vai te moldando aos poucos, sem que você perceba. Vi isso acontecer com o Andrés, um chefe que conheço.
Andrés sonhava em abrir seu próprio restaurante. Tinha talento na cozinha, paixão por criar pratos únicos, mas passava a maior parte do tempo com amigos que só sabiam reclamar da vida. Toda vez que compartilhava uma ideia, ouvia as mesmas respostas. Isso é arriscado demais. Você vai fracassar. Não vale a pena tentar. E sem perceber, aquelas vozes viraram a voz dele. Foi assim que ele parou de tentar. Não porque faltava talento, mas porque o ambiente o convenceu de que era impossível. Até que um dia, quase por acaso, ele começou a frequentar um grupo de empreendedores num mercado local. Gente que também tinha medo, mas que dava passos pequenos mesmo assim. E em poucos meses Andrés percebeu algo. Não era ele que tinha mudado de repente. Eram as pessoas ao redor que estavam empurrando ele a enxergar mais longe. Hoje, ele tem seu restaurante. Não porque acordou com uma autoconfiança inabalável, mas porque decidiu mudar de companhia. É sobre isso. Você não pode querer se reinventar se continua cercado pelos mesmos que te afundam. É como tentar nadar com uma âncora amarrada no pé. Não importa o quanto você se esforce, o peso vai acabar te puxando para baixo. O estoicismo deixa isso claro nas palavras de Sêneca. Se quer cultivar a virtude, busque pessoas que te inspirem a ser melhor. É como entrar numa sala onde alguém acendeu incenso. Mesmo que você não esteja procurando o cheiro, ele vai te impregnar. Com pessoas é igual. Agora se pergunte, que tipo de conversas preenchem seus dias? Você fala sobre oportunidades, projetos, crescimento, ou passa horas ouvindo reclamações, fofocas e medos? Porque aquilo que você escuta todos os dias vai moldando sua forma de pensar. E a sua forma de pensar define a sua vida. Sério, pense agora mesmo. Com quais pessoas você passa mais tempo na vida? Faça um balanço mental. Pense em 5 nomes. Sem pensar demais. Os primeiros que vierem à cabeça. Agora se pergunte: elas me somam ou me drenam? Quando estou com essa pessoa, eu me sinto impulsionado a crescer, inspirado a ir mais longe? Ou pelo contrário, saio me sentindo esgotado, desanimado, como se minha energia tivesse sido sugada? Você nem precisa de papel para saber. Sente no corpo. Aquela leveza depois de conversar com alguém que acredita em você. Ou aquele peso que fica depois de passar tempo demais com quem só reclama. Esse contraste já mostra para onde o seu barco está indo. E seja claro, não se trata de odiar ou desprezar ninguém. É sobre escolher o seu rumo. Se afastar de quem te puxa para trás não significa que a pessoa seja ruim. Significa que você escolheu crescer. E crescer dói, porque nem todo mundo vai querer ir com você. Meu amigo, se você quer mesmo se reinventar, precisa ser seletivo. Escolha um ambiente que te desafie, que te inspire, que te empurre para uma versão maior de quem você é hoje. Busque conversas que te elevem, pessoas que acreditam no impossível, companhias que te lembrem que seu passado não determina seu futuro. E se ao fazer esse exercício, você percebeu que no seu barco tem gente que não rema com você, tudo bem. Aqui você tem um lugar diferente. Essa comunidade quer te ver crescer, quer te ver prosperar. Então conta nos comentários. Com que tipo de pessoas você quer começar a se cercar a partir de hoje? E se não souber o que escrever, deixe esta frase como compromisso. Eu escolho uma tripulação que me impulsione, porque aqui você vai encontrar outros que, como você, estão remando na mesma direção. Se você não escolher com quem navega, vai acabar seguindo a corrente de quem não vai para lugar nenhum. E nesse caso, de que adianta sonhar em ser irreconhecível se você se cerca de quem se contenta com o mesmo de sempre? O ambiente pode te afundar ou pode te impulsionar. E essa escolha está nas suas mãos. 8. A reclamação rouba sua vida. Vamos ser diretos. Se reclamar resolvesse alguma coisa, já estaríamos vivendo num mundo perfeito. Mas não. Seguimos aí, como se reclamar fosse o esporte nacional, repetindo as mesmas frases de sempre. Isso é injusto. Não deveria ser assim. Se eu tivesse mais sorte, tudo seria diferente. E enquanto isso, o que acontece? Nada. Absolutamente nada muda. Porque reclamar não é agir. É só um vazamento de energia. E o pior é isso. Quanto mais você reclama,
mas você treina seu cérebro para continuar reclamando. A neurociência já comprovou. Neurônios que se ativam juntos se fortalecem juntos, ou seja, se todo dia você responde às situações com queixa, sua mente transforma isso num hábito automático. É como ir para a academia, só que para treinar o seu vitimismo. Você fica mais forte, justamente no que te enfraquece. Agora pense no contrário. O que aconteceria se você decidisse não reclamar nem que fosse por um único dia? Seu cérebro, em vez de ficar preso na reclamação, começaria a procurar soluções. E de repente, aquilo que antes era um muro, vira uma porta. Estudos mostram que quem reclama menos, sente menos estresse, tem mais clareza mental e mais sensação de controle sobre a própria vida. Não porque o mundo muda, mas porque essas pessoas mudam. Epicteto foi direto. Não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. E não se esqueça de quem disse isso. Um homem que nasceu escravo, viveu anos sem liberdade, com limitações reais, muito mais duras do que o trânsito ou os problemas do trabalho que tanto irritam a gente hoje. Se ele conseguiu escolher viver sem se queixar, que desculpa sobra para você? Não é o comentário de alguém que estraga seu dia, é a forma como você interpreta, não é o clima que te desanima, é como você escolhe reagir a ele. Imagina um dia comum. Você acorda, abre a cortina e o céu está nublado. E a primeira coisa que diz é: que tempo horrível. Mas o que muda com esse comentário? Nada. O céu continua cinza e o sol não vai aparecer só porque você reclamou. Sai de casa para ir trabalhar e no caminho pensa: esse trânsito tá impossível, que caos. Bate no volante, franze a testa, mas o congestionamento segue do mesmo jeito. Nenhuma nova avenida vai surgir só porque você se irritou. O único que muda é o seu humor, que já despenca antes mesmo do dia começar. Você chega no trabalho e desabafa: meu colega nunca faz nada, sempre sobra tudo para mim. Mas você não fala com ele, não propõe uma solução, não muda nada. O resultado? Ele continua igual. E você passa o dia envenenado por dentro. Na pausa para o café surge o tema de sempre: política. Você reclama dos políticos, do sistema, de como tudo é mal organizado. Mas você votou na última eleição? Fez algo para se informar ou participar? Provavelmente não. Você reclama. E no minuto seguinte está no sofá vendo série, como se a queixa por si só mudasse o mundo. Mais tarde você chega em casa, abre a geladeira e diz: sempre a mesma coisa, não tem nada gostoso para comer. Mas foi você quem não foi ao mercado, quem não planejou a compra. E ainda assim, culpa o destino pelo jantar sem graça. E o ponto final do dia: você cai no sofá e diz: que dia perdido, não fiz nada. Mas, se for sincero, não foi o dia que falhou. Foi a energia que você desperdiçou reclamando de coisas inúteis. Percebe o padrão? Da manhã até a noite, você reclamou de tudo, e nada mudou. Sabe o que Marco Aurélio te diria? Não perca mais tempo discutindo sobre o que é ser um bom homem. Seja um troque discutir por reclamar, e o sentido continua o mesmo. A vida é curta demais para ser gasta com palavras que não movem nada. Meu amigo, se você quer mesmo se reinventar, crescer, se tornar irreconhecível, precisa cortar pela raiz o hábito de reclamar. Porque a reclamação é como uma corrente invisível. Leve no começo, mas que vai ficando mais pesada a cada palavra, até que um dia você simplesmente não consegue mais andar. E só percebe quando já é tarde. Então te proponho um desafio. Amanhã, só amanhã, se comprometa a não reclamar de nada. Nem do clima, nem do trânsito, nem do trabalho, nem daquilo que não depende de você. Cada vez que sentir que uma queixa vai sair da sua boca, troque por uma ação ou uma pergunta: o que eu posso fazer agora? Você vai descobrir que, em vez de perder energia por esse buraco, ela começa a se multiplicar. Porque a diferença entre quem se reinventa e quem fica estagnado não é que uns têm mais sorte, é que uns passam a vida reclamando e os outros passam a vida agindo. A reclamação não é sua amiga, é sua carcereira. E toda vez que você escolhe silenciar essa voz, quebra mais um elo dessa corrente. Faça isso uma vez, depois outra. E vai chegar o dia em que a corrente se rompe de vez,
Nesse dia, finalmente você vai poder caminhar rumo à sua nova vida. Número 10. Escolha o caminho difícil. O caminho fácil está sempre ali, sussurrando no seu ouvido. Não tem problema deixar para amanhã. Mais 5 minutinhos na cama não vão te fazer mal. Dá um tempo, faz isso depois. E claro, quem é que não gosta de conforto? É gostoso, é fácil ficar enrolado no cobertor quando o despertador toca. É tentador adiar aquela ligação chata, aquele treino, aquele projeto. Difícil é levantar e agir quando ninguém está te obrigando. Mas tem algo que você precisa gravar na mente. Se você sempre escolhe o fácil, sua vida vai ser difícil. E o contrário também é verdade. Quando você escolhe o difícil, a vida se torna mais fácil. Parece contraditório, mas qualquer pessoa que conquistou algo grande vai te confirmar isso. Os estoicos sabiam disso muito bem. Epicteto alertava: se quiser melhorar, aceite que será ridicularizado, desprezado e que vão te chamar de louco. Mas não deixe que isso te pare, porque o mundo está cheio de gente que busca atalhos, recompensas imediatas, gratificação rápida. E depois se perguntam por que não têm a vida que desejam. Olhe para o seu dia a dia. O fácil é pedir fast food. Difícil é cozinhar algo saudável. O fácil é ligar a TV. Difícil é abrir um livro. O fácil é discutir nas redes sociais. Difícil é trabalhar em silêncio em você mesmo. E aqui está o ponto. O fácil te dá prazer momentâneo. O difícil é o que realmente te transforma. Um exemplo claro é Michelangelo. Sabia que ele odiava pintar? Sim, o gênio que criou a Capela Sistina preferia a escultura, não os pincéis. Mesmo assim, passou 4 anos em andaimes, com as costas arrebentadas e tinta escorrendo no rosto. Ele não fez aquilo porque tinha vontade. Fez porque sabia que aquela obra ia durar mais do que o seu desconforto. Ele escolheu o difícil, e por isso seu nome está na história. Zenão de Sítio é outro exemplo perfeito. A vida dele não foi reta nem confortável. Perdeu toda a fortuna num naufrágio, enfrentou rejeição, exílio, incerteza. Ele podia ter desistido, buscado conforto, culpado o azar. Mas escolheu o difícil. Escolheu se reconstruir do zero e se dedicar ao estudo e ao ensino. E dessa dor nasceu uma filosofia que até hoje transforma vidas. Se Zenão tivesse escolhido o fácil, o estoicismo jamais teria existido. Agora se pergunte, que desculpa você tem para não fazer o que sabe que precisa ser feito? Porque a disciplina não é uma prisão, é liberdade. Não é castigo, é a chave. Fazer o que é certo, mesmo sem vontade, é o que separa quem cresce de quem estagna. E o mais interessante, o difícil nem sempre é heróico. Às vezes o difícil é só desligar a Netflix na hora certa. É dizer não à terceira cerveja. É abrir o livro mesmo cansado. É mandar aquele e-mail que você vem adiando há dias. É ir dormir mais cedo para não odiar o despertador amanhã. São pequenas batalhas, mas cada vitória te aproxima da sua nova versão. Meu amigo, se você quer mesmo se reinventar, pare de procurar o caminho mais confortável. Toda vez que você escolhe o fácil, escolhe ficar igual. Toda vez que escolhe o difícil, escolhe crescer. Essa é a equação que muda vidas. Na próxima vez que sua mente disser "começo amanhã", responda como Marco Aurélio: não nasci para ficar debaixo das cobertas. Você nasceu para agir, para fazer o que tem que ser feito. E quando começar a viver assim, sua transformação vai ser inevitável. Agora me diga, qual é a coisa difícil que você vai fazer hoje mesmo sem vontade? Escreva nos comentários e registre que você escolheu crescer. E se quiser tornar isso mais leve, escreva: hoje eu escolho o difícil. Às vezes, compartilhar com outros faz o peso parecer menor e o compromisso ficar mais forte. 11. Assuma o controle do seu dia. Pense na sua rotina. O despertador toca, você desliga quase sem perceber, já pega o celular com os olhos ainda grudados, come qualquer coisa no café, corre para o trabalho, volta cansado, coloca uma série e no dia seguinte tudo igual. Te soa familiar? Esse é o piloto automático. Você não pensa, só repete. E assim, não passam só as horas, passam os anos. Um dia você se olha no espelho e se pergunta: como é possível que tudo ainda esteja igual?
E não pense que piloto automático é coisa só de carro ou celular. Os estoicos também lidavam com isso. Eles não dirigiam, mas sabiam muito bem o que era ser levado pela inércia da rotina. Por isso, se forçavam a desligar esse modo desde cedo. Marco Aurélio escrevia suas meditações logo pela manhã para lembrar o tipo de homem que queria ser. Era assim que ele desligava o piloto automático e assumia o comando. Imagina ele sem esse hábito, assinando decretos sem pensar, indo a reuniões como um robô, voltando para o quarto toda noite sem refletir um segundo. Não teria sido Marco Aurélio, teria sido só mais uma peça da máquina do império. O curioso é que muitas vezes você nem lembra do que fez. Sai dirigindo e chega ao destino sem saber por onde passou. Termina o dia e não sabe onde colocou sua energia. Você esteve ocupado, sim, mas não avançou nem um passo na direção da vida que quer. Esse é o perigo do piloto automático. Ele te ocupa, mas não te transforma. A psicologia já estudou isso. Daniel Kahneman, prêmio Nobel, explicou que temos 2 sistemas de pensamento. O primeiro é rápido, impulsivo, automático. O segundo é lento, consciente, racional. Adivinha qual comanda quando você vive no piloto automático? O primeiro. E quando só esse sistema funciona, você reage, mas não decide. E se você não decide, já sabe o que acontece. Alguém vai decidir por você. Os estoicos entenderam isso muito antes. Marco Aurélio não era um imperador levado pela rotina da corte. Ele escrevia todas as manhãs para lembrar a si mesmo quem queria ser. Era seu jeito de reassumir o leme. Imagina se ele não fizesse isso, teria sido só mais um imperador mecânico, perdido no vai e vem do poder. Não, ele decidiu ser autor da própria história. Agora pense em você. Quantas decisões você toma sem se questionar? Come sempre as mesmas coisas, fala com as mesmas pessoas, trabalha nas mesmas tarefas, repete a mesma desculpa. Amanhã eu vejo isso. E aí, sinceramente, como esperar uma reinvenção? A saída é simples de entender, mesmo que difícil de aplicar. Desligue o piloto automático e volte a escolher. Pergunte-se mais vezes: estou fazendo isso porque quero ou só porque sempre fiz assim? Faça pequenas mudanças. Mude o caminho que faz, experimente um novo lugar para trabalhar, inverta a ordem da sua manhã. Não é por diversão, é para lembrar ao seu cérebro que quem está no comando é você. E algo fundamental: dê direção ao seu dia desde o começo. Antes de se julgar na rotina, pare por um instante e decida como quer viver essas próximas horas. Não deixe que o mundo decida por você. Esse gesto, mesmo que dure só alguns minutos, é o que separa quem pilota o próprio barco de quem é passageiro perdido. Se você quer crescer de verdade, precisa cortar essa inércia que te deixa ocupado, mas vazio. Desligar o piloto automático não é mudar tudo de uma vez, é recuperar a consciência de cada passo. Porque ou você assume o controle da sua vida ou alguém vai assumir por você. E acredite, quando olhar para trás daqui a alguns anos, você não vai querer sentir que foi só um passageiro adormecido. Vai querer sentir orgulho de ter sido quem segurava o leme. 12. Viva como a sua nova versão. Imagina isso. O despertador toca cedo e, em vez de apertar o soneca de novo, você se levanta de um salto. Veste sua roupa esportiva preferida, amarra aquele tênis novo que comprou há pouco e sai para correr. O ar fresco da manhã bate no seu rosto enquanto toca nos fones aquela playlist que sempre te deixa de bom humor. Você não corre para mostrar nada para ninguém. Corre porque sente que a cada passo está mais perto da pessoa que quer ser. Ao voltar para casa, toma uma ducha rápida e prepara o café da manhã com calma. Nada de improviso. Seu iogurte com frutas e granola, aquele que você adora e sabe que te dá energia de verdade para começar o dia. Você se senta à mesa sem pressa, saboreando cada colherada. E aí vem o melhor. Em vez de perder a manhã em distrações, você mergulha naquele projeto pessoal que tanto te empolga. Pode ser um livro, um negócio, uma ideia criativa, não importa qual. O que importa é que, enquanto trabalha nisso, você sente que seu tempo tem propósito, que está construindo algo que é seu, algo que reflete quem você realmente é. E quando o dia termina, ao olhar para trás, você não se sente vazio nem exausto de tanto correr sem direção.
você se sente orgulhoso. Orgulhoso porque, mesmo que não tenha sido perfeito, viveu um dia alinhado com a versão de você que sempre quis ser. Sabe por que você conseguiu? Porque entendeu o que Epicteto já dizia. Primeiro diga a si mesmo quem você quer ser. Depois, faça o que for necessário. Você não esperou o momento perfeito. Agiu como se já fosse essa pessoa. E isso, meu amigo, é o que muda tudo. Esse é o efeito da autoidentidade. O pesquisador Robert Cialdini mostrou como as pessoas acabam agindo de acordo com a identidade que acreditam ter. Se você se enxerga como disciplinado, age como disciplinado. Se diz a si mesmo que é forte, escolhe como alguém forte. Agora veja o que acontece na vida real. Uma pessoa repete todos os dias: sou um desastre, sempre fracasso, nada dá certo para mim. O que acontece? A mente dela aceita esse rótulo e começa a moldar a vida em volta disso para confirmar a crença. Ela vive como um desastre, mesmo que no começo não fosse. Agora, imagina que essa mesma pessoa decide mudar a narrativa. Começa a repetir: sou capaz, estou evoluindo, minhas decisões constroem meu destino. No início soa falso, até meio bobo, mas se ela acompanha essas palavras com ações, levantar mesmo sem vontade, tomar decisões corajosas, manter coerência, mais cedo ou mais tarde essa identidade vira realidade. É como esculpir uma estátua. No começo, tudo que você vê é um bloco de mármore. Mas cada pensamento e cada ação são golpes de cinzel. Se você bate sem direção, nunca vai surgir uma figura. Mas se bate com constância e visão, a escultura começa a aparecer. E com você é a mesma coisa. A sua versão mais poderosa já está aí dentro. Só precisa ser esculpida, dia após dia. E não espere se sentir pronto. Marco Aurélio resumiu tudo numa frase que continua sendo um farol. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Se seus pensamentos forem fracos, sua vida será fraca. Se seus pensamentos forem fortes, sua vida vai começar a refletir essa força. Meu amigo, a pergunta é direta. O que aconteceria se a partir de hoje você agisse como se já fosse essa nova versão? E se, em vez de dizer, quero ser disciplinado, você começasse a agir como alguém disciplinado mesmo sem vontade? E se, em vez de esperar por confiança, você falasse e andasse como se já tivesse? E se você começasse a decidir como alguém que já está no caminho do sucesso? Esse como se não é brincadeira. É o começo da sua transformação. Porque quanto mais você viver como sua nova versão, menos espaço vai sobrar para a antiga. Hoje, você pode continuar só pensando nisso. Ou pode começar a esculpir. Essa é a diferença entre continuar sendo um bloco sem forma ou se tornar a obra-prima que sempre esteve escondida dentro de você. Meu amigo, se reinventar não é esperar por um sinal mágico ou por um dia perfeito. É levantar hoje e decidir que cada pensamento, cada ação e cada hábito vão te empurrar em direção à sua nova versão. Não é um evento único. É uma escolha constante, um jeito de viver acordado. Pare de só imaginar e comece a agir como se já fosse essa pessoa. Porque a transformação não se pensa, se pratica. E quando você menos esperar, vai olhar para trás e nem vai se reconhecer. Se você chegou até aqui, deixe isso claro nos comentários. Escreva: eu me torno minha melhor versão. Assim saberei quem são os guerreiros de alma estoica que chegaram até o final. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e curtir o vídeo para não perder os que ainda estão por vir. Além disso, te convido a explorar nossa lista de reprodução que vai aparecer na tela. Ela está cheia de ideias, histórias e conselhos pensados para te ajudar a enfrentar a vida com mais sabedoria e confiança. Clique e vamos continuar avançando juntos. Até a próxima conversa. Cuide-se e continue abraçando o seu estoico interior.